Gente, que alegria receber esses jovens atletas por aqui. Eles que trouxeram a medalha de prata para Dois Vizinhos. Ficaram em segundo lugar no Mundial de Vôlei de Praia. Que orgulho para Dois Vizinhos. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Viaro. Ele que é o técnico, o treinador desses meninos. Parabéns, meninos. Luiz Fernando, seja bem-vindo. Conte pra gente como foi a passagem de vocês por um país estrangeiro. Naquele frio, né? Oi, Silvana, obrigado pelos elogios, obrigado pelos parabéns. A gente está muito contente, está muito grato com todo o carinho que vem recebendo de todas as pessoas. A gente passou por várias situações adversas que não esperava poder passar e o esporte é isso, né? A gente não está preparado para algumas coisas e tem que se adaptar, né? É uma fase de adaptação. Acho que agregou muito na vida dessas crianças, né? Na minha principalmente. Eles viram a importância ali de estudar uma outra língua, hoje saíram para fora do país. Então, quando a gente passa por uma situação assim, nós mesmos passamos, a gente vê a importância, né? Você necessitar se comunicar com outras pessoas e você não conseguir. Então, não é só o vôlei, né? A gente acha que é o vôlei, mas não. São outras coisas que agrega para a nossa vida, para a formação dessas crianças. E eu acho que fica um aprendizado, né? Fica um aprendizado muito grande e com certeza foi uma experiência incrível, assim, que a gente pôde, por exemplo, conhecer outro país, longe de tudo. Foi mais de 16 horas de voo, por exemplo. Então, a gente estava bem longe de tudo, outra cultura, outras pessoas. E eu acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que essa experiência de poder estar tendo contato com tudo isso é muito bacana. E você, Bruno Felipe, como vocês foram recebidos lá no país estrangeiro? Foram bem recebidos lá? Nós foi bem recebido. O hotel era bem legal, né? Era tudo do bom e do melhor. A comida era boa, onde nós hospedou era bom. Tudo em si era bom lá no hotel. Foi muito bom a recepção deles com a gente. O Bruno Felipe, que veio de fora, não é de Dois Vizinhos, né? Tá passando uma temporada por aqui. Depois você conta pra gente. Vamos falar com o Gabriel Minski. Tudo bem, Gabriel? Como é que foi essa experiência? A primeira vez que viaja para fora do país? Tudo bem. A primeira vez não é. Eu já fui visitar os Estados Unidos, que meu irmão mora lá. E sobre a experiência, eu acho que foi uma experiência muito legal, uma experiência nova pra mim, uma experiência única, que provavelmente nunca vou ter outra. Assim, de poder ir pra Sérvia, visitar outro país. Foi sozinho, sem a família? Primeira vez? Com eles. E foi uma experiência muito legal pra mim, uma experiência que nunca vou poder reviver ela. E o Gabriel, o outro Gabriel, Gabriel Campos, seja bem-vindo, parabéns para vocês. Me conta, como é que você está se sentindo, sendo assim coroado com essa medalha de prata para Dois Vizinhos, para o Brasil, né? Vocês foram representando o Brasil. É uma conquista muito grande pra gente, era um sonho desde pequeno, se realizou, ficamos em segundo lugar, muito bom. É uma conquista que vai levar pra vida toda, nunca vou me esquecer dos momentos que eu tive com eles, com todo mundo lá. Uma experiência incrível que a gente pôde ter e participar daqueles Jogos Mundiais. E o que foi mais difícil para você lá? Qual foi, assim, a maior adversidade de vocês? O maior desafio lá pra mim era o frio e o fuso horário. Eu imagino. O frio pra jogar era muito frio, era difícil de aquecer, o pé congelava quase, os dedos da mão também. Tinha que aquecer bastante, e o fuso horário, que eram 5 horas a mais, a gente não era acostumado, não conseguia dormir tão cedo. E como é que você fez para driblar tudo isso? A gente tentou um pouco, certo? O fuso horário a gente não conseguia acostumar nem um pouco, a gente ia dormir um pouquinho tarde. Todos os dias a gente tentava dormir cedo, mas não tinha sono. Olha, o que me chama a atenção, Luiz Fernando, que você chama eles de crianças, né? E eles têm um tamanhão, né? Mas eles têm pouca idade. Que idade você tem, Gabriel? Eu tenho 14. E o outro, Gabriel? Também tenho 14. Eu também tenho São 14. todos eles 14 anos? Todos eles 14. Passa o microfone aqui pro nosso amigo Luiz Fernando. Então, o frio lá foi difícil, foi uma luta.
Com certeza, o frio foi uma situação totalmente adversa, a gente não esperava, porque tinha uma previsão de 8 a 18 graus. Então a gente nem levou tanta roupa de frio, porque 8 a 18 graus a gente falou, os casaquinhos que a gente vai ganhar lá da Confederação já vai suprir toda a necessidade, né? E aconteceu uma situação bem atípica, né? Porque a gente chegou lá, aí já começou alguns comentários que a temperatura ia cair. Isso a gente chegou no sábado de manhã, de madrugada. Aí, quando foi no sábado, saíram essas informações, as pessoas comentando que a temperatura ia cair, no domingo talvez poderia nevar. Eu falei, mas não vai nevar nunca aqui, já imaginou nevar. E quando eu acordei no domingo, assim, só de camiseta, fui abrir a cortina achando que ia ter um sol, abri a cortina assim, aquilo escuro, assim, uma cor branca, diferente, assim, tudo branco, e cair naqueles floquinhos. Eu falei, meu Deus, tá nevando mesmo. E agora? Eu pensei, e agora? O que a gente vai fazer aqui, né? Pensei, se começou a nevar, não vai parar de nevar, né? A gente tem aqui 10 dias para terminar a competição e voltar pro Brasil. Eu falei, ou eles têm quadras cobertas, ou a gente não vai conseguir fazer a competição. A gente ficou um pouco preocupado. Mas não, em si a estrutura não tinha quadra coberta. Não são estruturados lá. Não, pro vôlei de praia não é. Não tem essa cultura lá. Mas assim, aí foram 3 dias que eles tiveram que cancelar os jogos, né? Porque não tinha condição de jogo com neve, a quadra totalmente coberta. Sim, eu lembro que tava todo mundo na expectativa aqui da estreia e não estrear. A gente ficou com esse sentimento, né? O hotel é climatizado, né? Como o Bruno falou, ele é um hotel muito bom. A gente não esperava que fosse um hotel assim que a gente entrasse e poderia ficar de camiseta, por exemplo. Assim, é uma climatização assim que a gente nunca viu. Então é um sistema muito bom. A gente percebe que é um sistema de isolamento térmico muito bom lá mesmo na Europa. Mas aí na hora de jogar? Na hora de jogar, os meninos, a gente tinha que aquecer pelo menos uns 30, 40 minutos antes de começar a se movimentar, porque a extremidade da mão, por exemplo, no primeiro jogo era muito frio. A mão não aquecia, eles iam bater na bola, a mão doía, falava não vai. E demora o corpo esquentar, porque é difícil. Às vezes fazia 4 graus, 6 graus. Teve jogo que a gente jogou com 0 graus, assim, ventando. Então, assim, eu que tava todo agasalhado, eu tava quase tendo uma hipotermia ali, de tão frio que era. E como que foi a preparação deles para esse campeonato? A gente teve uma preparação aqui de alguns meses já, o ano passado já sabia que possivelmente poderia ter essa competição, mas a gente não esperava ter que lidar com frio, porque a gente não imaginava que fosse ir pro vôlei de praia num país que a gente sabe que é frio lá, mas não imaginava que fosse ter tão frio assim. Foi uma mudança de temperatura muito brusca, na verdade, lá, né? Ninguém esperava por isso. E é uma situação adversa, né? A gente teve que se adaptar, os meninos deram o melhor deles lá, eu acredito que deram tudo o que tinha, nas melhores condições possíveis. E foram muito bem, foram extraordinários, digamos assim, né? Porque você conseguir driblar tudo isso aí num outro país e tá longe de tudo, você tá numa pressão de saber que talvez pode não competir ou competir e conseguir ainda uma medalha de prata, acho que é muito bacana, né? É muito grandioso. Então, e qual que foi o maior aprendizado de vocês? Vocês vão passar para os meninos responder essa? Eu acho que cada um tirou uma lição dessa competição. Eu acho que fica, é uma coisa individual, né? Responder aquilo lá. Aham. Pode falar. Câmera, essa. O maior aprendizado que eu tive lá foi que, independente dos resultados que a gente teve nos jogos, se a gente perde, se a gente ganha, a gente sempre tem que se sentir bem, de cabeça erguida, feliz por estar lá competindo no Campeonato Mundial, que muita gente poderia estar no nosso lugar, queria estar lá. E tem que agradecer mesmo, independente do resultado do jogo, e uma oportunidade incrível que a gente pôde ter. Nossa, foi. Ai, meu Deus, e foram recebidos aqui no nosso coração, vocês são vitoriosos, porque foram recebidos calorosamente aqui ontem, né? Eu não fui, né? Ninguém avisou que tinha, eu não pude ir lá registrar vocês. Pecado. Quem mais que vai falar pra mim? Felipe. Fala, Felipe. Uma lição que eu tirei de lá foi que o inglês fez falta, porque muita gente conversou comigo e eu não conseguia se comunicar. E quando for jogar pra fora, assim, é sempre bom saber pelo menos um inglês para se comunicar com os outros, porque é uma língua que todo mundo vai saber, eu acho. É verdade. Segundo idioma, né? Como você falou no começo, é importante.
E o Gabriel? O Gabriel quer falar para mim sobre o aprendizado ou também os momentos, ou um momento marcante. Pode ser do momento marcante. O que mais marcou para você? Um dos momentos marcantes foi... Um dos momentos marcantes foi quando eles conseguiram, perderam, mas a gente conseguiu a medalha de prata, mesmo triste, foi muito importante pra mim, porque eu não esperava que ia estar lá, assim, não sei, foi muito importante, assim, pra mim, quando a gente tava lá em cima, no meio do pódio, todo mundo agradecendo, torcendo por nós. E outro momento importante foi quando a gente saiu lá da rádio, todo mundo lá esperando, agradecendo nós, todo mundo gritando, torcendo lá. Muito importante pra mim. Foi muito lindo, né? Eu vi o vídeo da prefeitura, né, que eles postaram, os alunos só de uma escola do colégio? Eu acho que foi de dois vizinhos, isso. Essa medalha vai ficar na casa de vocês? Vai ficar na casa deles? Vai ficar com eles, cada um tem a sua medalha. Acho que dormiram nos primeiros dias com a medalha, colocaram a medalha no bolso. É a primeira conquista de vocês? É a primeira? Mundial é a primeira competição mundial deles, né? A gente espera que tenha outras, mas foi uma competição muito grandiosa, né? Acho que muito bacana para eles. Luiz Fernando, eu vejo as pessoas comentando dois vizinhos, por exemplo, não tem praia, mas o vôlei de praia aqui está em alta. Como que pode? Como que pode isso? Foi você que trouxe o vôlei de praia para cá? Quando você chegou aqui já existia um legado? Não, na verdade eu sempre gostei muito do vôlei de praia, sempre fui apaixonado pelo esporte. Você tem que ser fazer algo diferente do que as pessoas não estão acostumadas ou que não estão preparadas, né, para aquilo. Então eu sempre fui um pouquinho mais audacioso, sempre quis ganhar um pouco mais, sempre quando atleta, por exemplo, era um pouquinho assim, tinha isso sempre de querer um pouco mais, querer um pouco mais, de conquistar um pouco mais, ir um pouco mais longe. E eu sempre vi muito potencial em muita criança, então eu trabalhava lá em Toledo já em um projeto, e em 2016 eu acabei passando num concurso aqui, não queria vir para cá, porque a ideia era ficar lá em Toledo, que eu passei no concurso de lá também. Mas eu vi a oportunidade de vir para cá, um amigo me trouxe para cá, na época era o Alisson Pagnoncelli, que era o diretor de esportes aqui, e aí teve a convocação, foi tudo muito rápido assim, eu acabei vindo para cá. E eu quis começar a fazer aquilo que eu já fazia lá em Toledo. Então eu comecei esse projeto, a gente não tinha quadra aqui. E a associação já existia? Não existia associação. Isso. O objetivo da associação era conseguir recurso público para poder dar condição básica, né, para a gente poder participar de competições, ter uniforme, material esportivo. Então a associação foi fundada em prol disso. E eu sempre vi muito potencial em muitas crianças que tinha aqui. Só que essas crianças precisam ser trabalhadas. As crianças não vai simplesmente assim, um atleta de alto nível, ele não vai simplesmente nascer atleta e virar atleta no dia seguinte, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter um trabalho, tem todo um desgaste, uma preparação. Não é só as competições, são várias coisas por trás daquilo ali, né, que o atleta faz. Principalmente no atleta de alto rendimento, né, que é um atleta de performance. Essas crianças estão performando hoje, mas assim, é fruto de um trabalho que já vem de vários anos. O Gabriel mesmo acho que já está 6 anos já treinando. São quantos alunos que você tem lá? Hoje a gente tem uma média ali de 200, 300 crianças mais ou menos assim. Isso. É que as escolinhas da quadra também. Eu ia falar 15, 10. Não. No vôlei de praia já tem um pouco menos. Já tem uma faixa ali de umas 120 mais ou menos ali assim. Que são as escolinhas, né? Junto com as escolinhas. Mas essas crianças começam nesses projetos sociais que a gente tem, né? O projeto das escolinhas. A gente identifica algumas crianças que têm potencial de desenvolvimento, conversa com a família. E quando a criança... quando a criança quer mesmo que ela se dedica, a gente vê que tá afim mesmo, é trabalhar. É trabalhar, é treinar, é muita conversa, é muita pressão, né, Gabriel? O Gabriel sabe quantas vezes eu puxei a orelha dele, quantas vezes a gente discutiu por algumas coisas, mas sempre por um propósito, né? Acho que a gente tem um propósito na vida dessas crianças. Eu vejo, assim, por exemplo, assim, são atletas promissores ali pro nível mundial. Então, tanto é que a equipe americana lá, uma coisa que me chamou a atenção, a professora veio conversar comigo, falou assim, você tem crianças aí que futuramente pode estar representando o Brasil, quem sabe no circuito mundial, numa Olimpíada. Então, assim, e precisa de um trabalho, né? Precisa de um apoio, precisa de uma estrutura. E a gente
tá em prol disso. Através da associação você conseguiu isso, fazendo projetos, porque como que vocês têm recursos para viajar tão longe? Isso. No início, ali em 2016, já fundei a associação porque não tinha muita ajuda do poder público naquela época. Foram vários anos de lutas, vários anos que a gente queria poder participar de competição. A gente não poderia, era muito travado, muito engessado. Aí depois mudou a gestão, entrou o Carlinhos ali, o Lucas ajudou a gente pra caramba. Então, assim, a gente tem que enaltecer também essas pessoas que ajudaram nesse processo, né? A gente hoje tem um apoio que não teve no passado, que está ajudando a gente a dar passos mais largos, né? Que nem eu disse, né? A gente quer chegar com essas crianças aí, quem sabe num circuito mundial, num Pan-Americano, numa Olimpíada. E a Sanepar mandou uma matéria para nós, porque eles estão patrocinando vocês, né? A Sanepar, o Cicobi, eu tenho muito a agradecer a Sanepar, a Copel, o pessoal junto ali com o Litro, o Paulo Litro ali, que sempre nos ajudou, sempre nos apoiou ali, sempre acreditaram nessa sementinha que eu estava plantando, né? Sempre nesse projeto com essas crianças. E fruto tá aí, né? O fruto tá aí, já vem colhendo alguns resultados e daqui a alguns anos vem outros resultados. Essas crianças estão espelhando hoje. Tenho certeza que muita criança vê eles em mídia social, vê eles na rua. Eles vão querer seguir esses passos também. Exemplo, né? São influenciadores, que tal? Com certeza, uma coisa que eu friso muito para eles, vocês têm que ter bons hábitos, vocês têm que ter um bom comportamento, porque hoje vocês estão em ascensão, são reflexos para outras crianças. Sim. As crianças vão querer ser o que eles são hoje, e isso é fato. Vão inspirar muita gente. Muita. E que bom que você está aqui fazendo esse trabalho bonito para Dois Vizinhos. Obrigado. Para o Paraná, para o mundo, para o Brasil. Obrigado. Olha só, que lindo. Parabéns para vocês. Grande sucesso aí no caminho pela frente. Deus abençoe sempre. Obrigado. E para você que chegou até aqui com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma excelente noite, um excelente final de semana, uma feliz Páscoa para você e até o próximo programa na outra semana. Tchau, tchau. Legal, Luciana.